Vamos continuar a leitura. Deus Pai, por favor, me inspire com o Espírito Santo para que o Senhor fale por mim, não que não eu fale, mas o Senhor fale por mim. Então, de Jesus, amém. Vou tentar falar um pouquinho mais baixo porque é noite. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. De todo aquele não, de todo o que crê. Verso 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que crê, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoou ricamente todos os que o invocam. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Verso 19. Novamente pergunto: será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei à ira por meio de um povo sem entendimento. Somos nós. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, olha só, tanto o povo de Israel quanto nós, os gentios, é pela fé. E repare que no início desse texto, o apóstolo Paulo, ele fala que o povo judeu, o povo hebreu, eles eram muito zelosos. Mas só zelo não basta, porque eles
o zelo deles não se baseava no conhecimento. E, na verdade, eles ignoravam a justiça que vem de Deus. Então, é porque o fim da lei, a lei, ela leva a Cristo. Então, eles não alcançaram. Eles tinham tudo e a maioria deles ignorou tudo isso. E eles não chegaram a alcançar. E Deus provocou a situação de que todos os povos da terra, todas as famílias poderiam ser abençoadas pela graça. Todos os povos tiveram essa chance. Então Deus provocou a ira deles. Porque um povo que não buscava Deus, olha só, os judeus, os hebreus, que tanto buscavam a Deus, não chegou ao pleno conhecimento. E ao povo que não buscava a Deus, que eram os gentios, Deus abriu a oportunidade e aqueles que creram pela fé receberam esse esclarecimento da parte de Deus, né? Então, reparem que o verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, é por crer em Cristo. Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele fica fazendo aquelas perguntas, né? Como se alguém ficasse perguntando, ficasse questionando ele. Ah, mas e quem é aquele que foi ao céu para buscar a Cristo? Ou quem é aquele que ressuscitou dentre os mortos, né? Então tem todo esse questionamento, é só crer. Se você crê que Jesus é o Senhor, que Ele veio e que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É só isso, não ficar questionando, né? Porque eles ficavam questionando. Então nós cristãos devemos, não importa se for judeu ou gentil, mas deve confiar em Cristo e invocar o nome do Senhor, invocar o nome de Jesus. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Vamos continuar, Romanos 11. O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, né? O apóstolo Paulo comentando, né? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Então, olha só, repare que a Bíblia sempre fala do remanescente, né? Aqueles que creem. Então, um remanescente em relação a Israel e um remanescente dos gentios também, porque muitos são chamados, mas nem todos creem. Você vê que aqui está falando em crer, em invocar o nome do Senhor. Muitos dizem que conhecem a Deus, mas poucos declaram abertamente: eu creio, né? Poucos invocam. Quanta gente está na igreja e as pessoas não clamam: Jesus, socorre-me, socorre-me. Poucas pessoas participam de reuniões de oração, que é mais difícil, né? É onde vai haver mais o clamor, né? Então, eu estava olhando de novo aqui e eu reparei o seguinte: repare que no Velho Testamento, Isaías,
Foi Isaías, né? Elias. Elias, ele clamou ao Senhor, né? Mataram os profetas, sobrou só eu, e ainda procuram me matar. E Deus declarou que não, reservei para mim 7.000. Então Deus reserva pessoas que são dedicadas a Ele. E então, olha só, repare a sequência da leitura, né? Verso 5, Romanos 11, 5. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Eu estava aqui reparando que quando fala dos endurecidos, né, mais para trás na leitura, foi falado sobre sobre Faraó, né? Então, olha só. Então, existe um remanescente entre os escolhidos e os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ver, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Isso falando de Israel e pensando bem, que também é um remanescente no meio do povo de Deus, entre os que estão na graça, porque a Bíblia também fala do joio e do trigo, né? Então, no meio dos que estão, digamos assim, dentro da igreja física, tem o joio e o trigo, né? Então, também tem aqueles com coração duro, aqueles que você fala a palavra de Deus e, como na história do semeador, a semente cai na beira do caminho e não rende, não surte nenhum efeito, né? Então vamos continuar a leitura, Romanos 11, verso 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Então, olha só. Então, os judeus caíram e Deus levantou os gentios para provocar ciúmes em Israel. Não entendo por que o propósito disso, mas não questione Deus. Verso 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então nós devemos desejar que Deus abençoe os hebreus, os judeus. Porque imagina o judeu quando ele compreende a graça e ele chega à plenitude, se ele chega à plenitude do conhecimento da graça. Imagina como é um judeu quando chega à plenitude da graça. Porque eles entendem muito mais do Velho Testamento do que nós gentios, né? Porque nós não procurávamos. Agora eles conhecem muito profundamente, né? Verso 13. Estou falando a vocês, gentios. Estou falando com vocês. Visto que eu sou apóstolo para os gentios,
Ele, um apóstolo judeu, falando aos gentios, né? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo, a salvar alguns deles. Então a ideia de provocar ciúmes é essa, né? Eu procurando a resposta está aqui no texto. Mas por que ciúmes? Ele pregava para os gentios, para que provocasse ciúmes nos judeus, para que os judeus pudessem procurar conhecer, né, o Novo Testamento, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, for enxertado dentre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que eles, os judeus, os hebreus, os judeus, eles eram a videira que Deus plantou. E depois eles foram cortados. Então nós não devemos nos vangloriar. Não se ache melhor só porque os judeus eles pisaram na bola. Não despreze o judeu, porque eles vieram do verdadeiro ramo da oliveira, e nós somos a oliveira brava, né? Aquela oliveira que não dava fruto, que não prestava. Então nós somos enxertados na oliveira verdadeira, né? E então nós não devemos nos vangloriar, porque se eles creem no Evangelho, eles são novamente reenxertados. Agora, pior para nós se nós formos rejeitados, né? Então nós não devemos nos achar melhor que eles. Verso 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então, eles que vieram da origem, os judeus, então eles nos sustentam, porque o Velho Testamento vem deles, né? Então, você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Né? Uma coisa que falta na igreja, na igreja, muitos têm perdido o temor. Muitos poucos têm temido a Deus. Então é onde tem surgido muita besteira, muita bobagem no meio do povo. Muita heresia. Não temem a Deus. Tem faltado pouca leitura bíblica e pouca consideração entre os irmãos, né? Falta de amor. Então por isso é importante a leitura bíblica. Romanos 12, 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, olha só o que eu estava explicando agora há pouco, né? Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Porque tem gente que não crê em justiça de Deus, né? Olha aqui o texto, ó. Verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Desde que é uma condição.
de outra forma você também será cortado. Interessante, né? Por isso o apóstolo Paulo ele fala sobre não continuar pecando, que pela graça nós somos salvos, Jesus nos perdoou dos pecados, mas nós não devemos continuar pecando, né? Então, olha só, eu vou voltar, verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Bondade e severidade. Severidade para com aqueles que caíram. Então, os que caíram são exemplo para a gente. Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Então, permaneçam na bondade de Deus, na bondade de Jesus Cristo. Isso é bem esclarecedor, né? Porque se você, como está escrito em Gálatas, que ou você vive pelo Espírito, e também nos versos anteriores fala isso, ou você vive pelo Espírito ou pela carne. Se você vive pelo Espírito, você vai permanecer na bondade dele, e você vai produzir muito fruto, né? De outra forma, você também será cortado. Então, se muitos entre os judeus e os hebreus foram cortados, eles morreram perdidos, quanto mais na época da graça, nós temos a chance de fazer tudo certo, com Jesus tendo pago com o sangue dele a nossa salvação, e nós devemos permanecer na bondade dele. Esse deve ser o temor do cristão. Verso 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então Deus pode voltar a colocar eles pela graça. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Eles foram cortados, mas eles podem ser reenxertados. Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério. Não ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Não é? Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Até que chegue a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos, por causa de vocês. Então Deus ainda vai fazer uma reviravolta quando os gentios chegarem na sua plenitude. Então, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Eles não acreditam no Evangelho por nossa causa, os gentios, né? Que alcançamos a misericórdia de Deus. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os judeus são chamados de Deus. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então,
o que ele estava falando de enxertar. Que eles foram cortados, mas eles podem ser reenxertados. Então, Deus considerou que eles foram desobedientes para que nós fôssemos enxertados, para que nós pudéssemos ter a graça. E todos chegaram a um ponto que precisariam da misericórdia de Deus, e todos chegaram a ser considerados como desobedientes para que pudessem receber a misericórdia. Verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Assim terminamos Romanos 11. Então verifique que quando a gente lê o Velho Testamento e a gente vê tudo o que aconteceu com os judeus, e depois veio Jesus, eles ficaram com o coração duro, assim como Israel, como o faraó ficou com o coração duro. E graças a esse endurecimento do coração deles, a graça se espalhou entre os gentios. Aconteceu também entre os judeus, mas foi um remanescente. Muitos poucos se converteram. E aqui a palavra diz que é um mistério. O mistério verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo. Né? Então, como a gente pode entender isso? A plenitude dos gentios, o evangelho será pregado a toda parte, e nós brasileiros temos essa responsabilidade. Deus está abrindo oportunidade. De repente, um vídeo como esse, essa leitura bíblica, de repente, pelo YouTube, pode aparecer com legenda em outros países, em inglês, talvez, ou na língua da pessoa que está ouvindo. O evangelho vai se espalhar como um rastilho de pólvora. A pólvora faz espalha. O evangelho vai se espalhar milagrosamente. Então, não despreze os meios que Deus usa para fazer com que o seu evangelho cresça. Não despreze a internet. Não despreze aqueles que têm investido tempo, que Deus pode ter chamado pessoas para fazer a leitura da palavra na internet. E às vezes, por causa disso, o evangelho vai alcançar o mundo todo. E ainda estamos para conhecer ainda um grande avivamento pelo mundo. E quem sabe o brasileiro tem tido a simpatia do mundo todo. E muitas pessoas gostam dos brasileiros. E nós brasileiros não devemos ser arrogantes, devemos ser legais com os povos, devemos continuar a sermos simpáticos e devemos pregar o evangelho, porque as portas estão abertas aos brasileiros. Não devemos errar como na conduta dos antigos cristãos, que pregaram o evangelho de forma a terem misturado o evangelho com a cultura deles. Nós, quando formos pregar o evangelho, nós não devemos levar a cultura brasileira para o mundo. Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar em
falar de Deus e demonstrar o amor entre os povos, respeitando a cultura dos povos. Então, que Deus abençoe todos vocês do mundo todo. Deus abençoe todos.